Boa tarde! Oi, gente, aqui é a Sinália Farias falando, estou aqui com a Simone Santos. Oi! Hoje vamos falar sobre um tema bastante atual. Acabamos com vários resultados interessantes aí para o Brasil, falando de Olimpíada, né? Sim. Vamos começar com a Paralimpíada e a expectativa continua alta, com vontade de ver outras performances, outros desempenhos. E a ideia aqui é falar de superação, não só nesse conceito que o esporte usa e que coloca muito bem, mas falar de superação de modo geral, superação diante da nossa vida. E quando eu penso em superação, eu logo penso nos desafios, nas conquistas, nos limites que muitas vezes deparamos e com isso buscar se organizar, se planejar, se treinar, né? Buscar um treinamento e se desafiar para alcançar essa superação que nós queremos falar aqui. Ou seja, superação o tempo inteiro e em várias áreas da nossa vida e não como normalmente usamos e escolhemos falar de superação só muitas vezes no esporte, que é bem interessante, também às vezes nas artes, no mundo da arte de modo geral, é muito comum falar de superação. Então, estamos aqui para isso hoje. Vamos lá, sejam bem-vindos. Logo a gente vai entrar em detalhes e exemplos, mas ouvindo a Sinália falar, eu fiquei pensando que toda vez que a gente fala de superação, a gente logo pensa em vitória, em vencer, e isso é um conceito que está muito associado ao mundo do esporte mesmo, né? Mas quando a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse conceito tem a ver com ultrapassar limites, ou experimentar limites, ou avançar num espaço em que a gente não tenha domínio. Então, pensando na nossa vida de mortais, né, seres humanos normais e rotineiros, talvez superação ficasse mais presente se a gente olhasse mais para dentro, né, Sinália? Um pouquinho antes a gente estava conversando sobre isso e queria que você falasse sobre sua opinião em relação à superação para cada um. Eu vejo que quando estamos diante de algo que temos que superar, nós pensamos em limites, nós pensamos em dificuldades, logo nós pensamos naquilo que nós não temos, né, como recurso, ou um talento, ou uma habilidade, e logo dispara em nós sentimentos restritivos, de dificuldade, às vezes de julgamento. E é tudo que a gente não precisa para enfrentar um desafio, ou seja, para superar uma situação que é para a gente um obstáculo, algo que a gente precisa avançar. Então, com isso, eu penso que o maior desafio não está fora, está dentro de nós. Dentro da gente. Porque às vezes quando você decide que você quer algo, eu quero aprender a dirigir um carro grande, eu nunca dirigi. Olha só que desafio que eu estou estabelecendo e colocando para mim. Se eu olho para dentro de mim e digo, acho que vou conseguir, com treinamento, com um coach, com alguém habilitado. Com a própria experiência que você já tem em dirigir carros pequenos, né? Se eu olho para isso, com certeza eu vou ter possibilidade de ultrapassar essas barreiras e atingir o que eu gostaria de atingir. Mas é comum eu voltar para mim dizendo, não vai dar, é muito grande, sou muito pequena, eu não tenho tempo. Tempo geralmente é um limitador que coloca a gente para baixo da rasteira e fala, você não vai conseguir. Então, para mim, Simone, esse aspecto do olhar para dentro, conhecer qual é a sua possibilidade ou o seu limite,
é fundamental. E eu vejo que é muito comum a gente ficar nessa... a gente congela diante se congela, né, diante do obstáculo, porque a gente olha mais para o que a gente não tem ou para a dificuldade do que para a possibilidade. Isso é uma verdade e tem a ver com a nossa cultura, né? A forma como a gente foi educado, tem a ver com a cultura da escassez ao invés da cultura da abundância. O nosso hábito é olhar sempre para aquilo que está faltando e não para aquilo que existe de alternativa. E quando a gente está falando de superação, é fato que o processo é um processo que vai exigir coragem. Por quê? Porque eu estou diante de um espaço onde eu não domino. Mas, por outro lado, eu também estou diante de um limite que eu ainda não conheço. Eu preciso experimentar, tanto de um lado quanto do outro. Eu vou precisar avançar para conseguir entender qual é o processo de aprendizagem, quais são os acertos, quais são as conquistas, né? E neste caminhar a gente enfrenta frustração de expectativas, que não são falhas, porque a gente está no processo de aprendizagem. Na verdade, são resultados do processo de aprendizagem. Mas a gente vai se encontrar, sim, com algumas situações onde não saiu do jeito que a gente esperava, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, e aí a gente vai precisar experimentar mais uma vez, mais outra. E essa é uma realidade muito visível quando a gente está falando de esportes, por exemplo, né? Ou seja, o resultado é tangível, né? Atingiu ou não atingiu, chegou ou não chegou no ritmo, na largada ou no tempo. Tem uma psicóloga americana que tem uma teoria que ela fala traz uma proposta de olhar a superação nas pessoas de dois modos, né? Praticamente a teoria dela é a seguinte: quando pessoas olham a superação, ou o desafio, ou a dificuldade, ou a barreira como oportunidade de crescer, oportunidade de aprender, ela fala que essas pessoas, elas são classificadas como pessoas de mindset de desenvolvimento. São as pessoas que querem aprender, elas não veem o erro como uma coisa ruim, elas veem o erro como um resultado do aprendizado, né? Sim. E um outro grupo de pessoas, segundo essa autora, Carol Dweck, né, diz que são pessoas consideradas de mindset fixo. O que é isso no conceito dela? Que são aquelas pessoas que olham para o desafio ou para o problema como algo que não tem solução, ou eu não sei, ou eu não consigo nem encaminhar, eu não consigo aprender. Ela chama de mindset fixo. E assim ela desenvolve a teoria no livro dela, separando esses dois conceitos de mindset, o fixo e o de desenvolvimento. E ela conta também que isso tem muito a ver com as nossas crenças. Crenças são experiências, são registros, né, ao longo da nossa vida. E à medida que a gente aprende uma experiência que deu certo ou não deu certo, né? Porque são experiências que deram ou não deram certo. Se eu assumo essas experiências como algo que vão incorporar em mim a possibilidade de aprendizado e de crescimento, isso é muito mais indicado, muito mais promissor para superar os desafios, para qualquer superação. Não só desafios do trabalho, mas desafios em todos os papéis que vivemos na vida, como gestor, como líder, como pais, como professores. Ela fala muito dessa visão, ela traz muito essa visão do educador que olha, né, os seus alunos, né, como aprendizes e não como alguém que não sabe. Inexperiente que não sabe, né? Ou seja, um professor necessariamente, na visão dessa autora, deveria ter mindset de desenvolvimento, porque é um recurso poderoso para enfrentar
os desafios, a superação de um modo geral. Não é o nosso foco aqui da discussão, mas ouvindo você falar, automaticamente me veio na mente a aprendizagem do adulto, que usa como âncora as experiências já registradas, para que estas experiências sejam responsáveis para gerar novas conexões que ampliem a área de atuação e o aprendizado. Então faz muito sentido olhar para o copo mais cheio, né? Meio cheio ao invés de meio vazio, né, Si? Eu queria, assim, falando desse tema, lembrei que fiquei com vontade de contar para vocês uma experiência na minha história de vida, né? Quando eu decidi que queria ser mãe, né? Pensei logo que eu poderia ser mãe como todas não, a maioria das pessoas, né? Mãe biológica, claro. E eis que eu recebo a notícia que não ia dar, não era essa, eu poderia escolher outra coisa, mas não podia ser por aí, porque não ia dar certo. E eu fiquei muito frustrada na época, chateada, triste, enfim, mas imediatamente comecei a pensar nas minhas possibilidades. Que outras possibilidades eu tenho de me tornar mãe, né? Eu tinha a possibilidade de buscar a inseminação artificial, tinha outras alternativas que hoje estão mais desenvolvidas, que nem vou falar aqui. E uma outra possibilidade era a adoção. E foi essa possibilidade que eu vi como um caminho promissor para que eu pudesse superar isso que veio a princípio como um problema, como uma dificuldade, uma barreira, que precisei organizar os meus recursos, rever os meus valores internos, e aí vem essa coisa que eu falei logo aqui no começo, que o maior desafio está dentro de nós. Sem dúvida. Né? De quebrar os padrões, as referências, aquilo que é estabelecido pelo meio externo. Sim. E esse caminho foi o caminho que eu escolhi e está dando certo. Hoje eu sou mãe de 2 meninos, né? Então, é um exemplo de superação que, se a gente for conversar e fazer uma entrevista, fazer uma pesquisa com as pessoas, nós vamos ver a riqueza que traz essas pessoas em relação às experiências de superação. E eu gosto de reforçar essa visão porque é muito comum a gente buscar no mundo dos esportes, né? Sim. Os resultados, as performances, aquilo que tem como superação, que é importante também, né? Eu vibrei bastante nessa Olimpíada, torci bastante para o Brasil e para muita gente. É muito legal a gente ver resultados tangíveis, mas nós podemos trazer a superação em várias áreas da nossa vida. Sem dúvida. E superar também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito muito nisso e eu vejo, e eu acho que isso é uma sacada, assim, bacana para a gente dividir. A superação é um motivo e é um espaço interno que acontece e é percebido de maneiras diferentes para cada um de nós. Foi isso que a Sinália acabou de dizer aqui, né? Então a gente tem muitas oportunidades de vivê-la, não só em grandes feitos, mas em feitos menores. O que é chave para a gente pensar nessa vivência constante? Você ter essa percepção sobre você mesmo, né? Não partir de você a visão limitadora ou crítica, no sentido de ser muito duro consigo mesmo, né? Um auto-julgamento cruel, né? Implacável. Então, isso, as experiências de superação crescem à medida que você se permite estar num terreno que você ainda não conhece muito bem, né? Então, é uma coisa que depende muito da gente. Depende aí de uma escolha, né? Depende de vontade, depende de disciplina para enfrentar e superar, depende de coragem. São vários aspectos que, se eu assumo isso, lanço a mão disso, é possível usar como recurso para encaminhar ou obter aquilo que eu chamo de obstáculo ou de um desafio, ou até mesmo um problema. Um problema pode ser
que eu tenho que superar. Com certeza, com certeza. Você falando e contando a sua experiência, fiquei com vontade de dividir também a minha experiência de superação. E aí é muito engraçado, porque você fica pensando que o problema, a situação gatilho, a oportunidade que você tem de viver a superação, quando você olha para a história da sua vida, às vezes ela tá lá já tem um tempão, né? Tá lá sentada, deitada em berço esplêndido, e você tá lá aqui olhando para ela, mas deixa ela lá, a oportunidade da superação. E aí em algum momento a gente diz, não, espera um pouco, a ação tem que partir de mim, eu é que preciso tomar as rédeas dessa situação, dessa oportunidade de superação e partir para alguma coisa que seja concreta. E eu tive um problema de saúde grave em 2019 e não foi só por conta disso, mas um dos fatores críticos e de risco que me colocavam na situação de risco de vida era a questão do meu peso e do meu estilo de vida. Alimentação acima do peso, sem atividade física, trabalhando de 12 a 14 horas por dia, sem dormir direito, ou seja, tudo que Sim, né? não pode, não dá, deve, não porque pode, pode dar, né? Não pode dar bom um negócio desse aí. Exatamente, né? não vai dar bom mesmo. E quando aconteceu o problema de saúde, acendeu a luz vermelha e durante um tempo, assim como a Cinália, e aí isso pode ser uma fonte de reflexão pra gente, né? Às vezes a gente passa por um período em que a gente está processando o desafio, né? Ainda tô aqui, meu, que saco, fiquei doente. Dá preguiça mas olhar pra aquilo, né? Bom, ok, agora vamos ver o que a gente pode fazer com isso, quais são os recursos que eu tenho. Partindo de uma crença que você mesma disse, na maioria das vezes a gente acaba acreditando naquilo que não tem, né? Uhum. Naquilo que não possui, no que não é possível, né? Comigo não foi diferente. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou emagrecer? Não tenho história de emagrecer com sucesso, pelo contrário, sempre tive um probleminha com peso e tal. Não como muito, mas gosto de comer. Tô com o hormônio do estresse muito alto, que não favorece o emagrecimento. Tô 17 quilos acima do meu peso. Muito quilo para pouco espaço, eu tenho menos de 1,5 m, então, né, a coisa não tá, realmente não tava favorecendo. Não tá te favorecendo. Não tava me favorecendo. E além disso, depois dos 40 anos, nosso metabolismo desacelera, tudo é mais lento, né? Ok, mas era isso que eu tinha para aquele momento e eu precisava dar um jeito. Tive pessoas que me apoiaram e me orientaram no sentido de me alertar, olha, não é da agora para daqui a pouco que você vai ter resultado. Mas pense no resultado que você quer e tenha disciplina para atingi-lo, né? Crie hábitos diferentes. Não dá pra gente superar uma situação se a gente mantiver sempre os mesmos hábitos, porque criar hábitos diferentes significa exatamente ultrapassar aquela barreira e aquele espaço que a gente não conhece, né? Para poder já assumir. É um desafio já esse é negócio um desafio. aí de criar um hábito novo, né? Novo, exatamente. Já é um desafio. Bom, pessoal, deu certo. Não foi fácil, eu demorei quase 1 ano para conseguir mudar o meu estilo de vida de uma maneira consistente. Aconteceu, eu consegui um pouquinho voltar um pouquinho para trás, consegui mais um pouquinho voltar mais um pouquinho para trás. Como uma onda, Como né? uma onda, mas exatamente. É uma forma de construção aí de algo mais consistente e também para você aprender, né? Você precisava aprender como essa mudança, né, que você precisava fazer. É uma mudança importante, significativa. O que funciona pra mim? Porque não é o que funciona pra você, vai funcionar pra mim do mesmo jeito, na mesma frequência, no mesmo modelo, com o mesmo conforto, né? Então isso foi importante.
feito, me sinto super bem, não tenho mais o fator de risco, vou poder ver meu filho crescer tranquila, feliz, participar das conquistas dele também, né? Sim, Então é possível. Deixa eu perguntar uma coisa para você, né, nesse exemplo bastante interessante, né? Porque você está falando da sua saúde, você corria risco de vida, né? Ou de morte, enfim. Qual foi o momento que você entendeu que você tinha um desafio pela frente, ou seja, que você precisava superar um obstáculo, como se fosse lá o atleta correndo, precisando dar um salto de 5, 6 metros de altura para cair lá do outro lado, né? O exemplo do salto com varas. Qual foi o momento que você disse, olha, aqui tem uma coisa que eu preciso resolver, eu preciso ultrapassar aqui essa barreira, esse limite? O momento em que aquela condição arriscava a minha vida. Aquela condição punha limites no tempo que eu tivesse viva. E era uma coisa que podia acontecer de uma hora para outra. Então, eu não podia dizer... o fato de eu escolher não tomar decisão nenhuma só me aproximava de um fim que eu não queria naquele momento. Sim. É quase como você está dizendo, eu não tinha escolha, né? Se eu quisesse viver mais como eu queria, eu tinha que enfrentar essa condição, essa situação. É isso? É isso, mas não só, sabe por quê, Sinália? Porque tem a ver com você... Eu queria testar para ver se eu conseguia comprovar aquelas crenças minhas. Porque na minha crença, a minha ideia era, bom, tenho mais de 40, não tenho histórico de emagrecimento, agora eu já tenho hábitos instalados, como é que eu faço para mudar? Vai ser muito difícil, né? Então, só que eu merecia esse teste. Então, não é só... Eu acho que não é não ter escolha. É ter a escolha, sabe? Sim, eu sei. Você acha que quando você escolhe um desafio, né? Vou pensar aqui nos atletas, né? Ou em outra situação, né? Uma pessoa que não sabe cantar e vai aprender e depois quer fazer carreira artística, né? É uma escolha que é por aqui. Eu vou por aqui, é um desafio. Eu não sei se tenho habilidade ou talento ou não, mas eu vou por aqui. Isso é uma escolha, né? É diferente de eu não tenho escolha. Ou eu escolho viver, ou eu não escolho viver. O que você considera nesse ponto? O que você considera? Não sei responder. Isso te desafiou internamente? Trouxe o desafio? Sem dúvida. Desafio do tipo, olha, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou... E não para provar ou atender expectativas externas, mas para você. Para mim mesma. Era uma coisa que eu devia para mim, sem dúvida. E aí passa por uma questão de crenças minhas mesmo, assim, não fui eu que me dei a vida. Então, assim, o mínimo que eu tenho para fazer é cuidar dela, entendeu? Cuidar e proteger. E proteger. E que então, sentimento é um você teve, tem ainda em relação a essa conquista? Nossa, eu me sinto muito bem. Eu me sinto contente e assim... E quando eu penso em contar essa conquista, eu só penso em compartilhar a possibilidade que todas as mulheres que têm mais de 40 anos, que viveram num estilo de vida diferente, todas as pessoas, na verdade, têm condição de fazer essa transformação desde que queira e tenha ações para isso, né? E não desista, porque não vai dar certo da primeira vez, viu, Cia? Vai no meio da situação. O esporte que eu escolhi pra fazer foi a corrida. Eu caí já umas 3 vezes de ralar tudo, a mão, a barriga. Tem que aprender a correr, né? Tudo bem. Aprender até a correr, né? Porque não estava na sua prática. Não tava. Comum. Que mais que a gente pode falar e lembrar eu vou lembrar do esporte de novo, né? Lembrei agora, né, do Vanderlei Cordeiro, né?
medalhista de bronze na Olimpíada de Atenas, né? Quando ele era o primeiro, quase chegando, quase colocando a mão na medalha de ouro, quando ele foi empurrado por uma pessoa que assistia ali, a segurança falhou e lá foi o Vanderlei Cordeiro para o chão. E acho que a maioria das pessoas conhece essa história. Eis que o Vanderlei sacudiu a poeira e deu a volta por cima e chegou lá em terceiro lugar e representando o Brasil, medalha de bronze. E depois, tem material dele aí na internet, tem livros, ele tem uma instituição, super bacana o trabalho dele. E quando perguntaram depois, os repórteres perguntaram para ele o que aconteceu, o que passou pela sua cabeça, Vanderlei, o que passou pela sua cabeça aquela hora? Você não ficou com raiva, não quis bater lá acho que era um italiano, um padre? Ele disse, não, eu tratei de sair logo lá do chão, não queria que ninguém me ajudasse, porque a minha meta, quando eu decidi que ia competir na Olimpíada, a minha meta era correr a maratona completa. Não era nem vencer, eu não pensava em medalha. Eu sabia que eu tinha potencial, que eu tinha condição. É uma concorrência? É uma concorrência, gente, acontece. Vamos vida superar. real. Vamos superar, vida real. E aí, esse que o Vanderlei responde isso, que a meta dele era chegar entre todos, Todos, não precisaria ser pelotão de elite ou coisa parecida. E essa é uma história que, para nós, pelo menos para mim, eu vejo como grande oportunidade que o Vanderlei teve, não de trazer a moeda, mas a medalha. Mas de contar para a gente outras formas de enfrentar desafios, de enfrentar um problema, de superar. E tem uma coisa que eu fico pensando quando você conta essa história, que normalmente quando a gente pensa em superação, a gente pensa num plano, a gente pensa num objetivo inicial, a gente pensa num ponto de chegada, mas nesse caso especificamente, não foi isso que aconteceu, O que aconteceu foi ele lidar com os recursos que ele tinha na hora, o que ele tinha definido para ele como meta, que foi até inferior do que ele foi capaz de alcançar pelo foco dele, sim. Mas que na vida real isso acontece também, Muitas vezes ela chega de supetão, a oportunidade de você se superar. Foi resiliente, determinado, focado, enfim, é uma história bastante comovente, a história do Vanderlei. E inspiradora também, Interessante, bastante. Bom, no esporte a gente tem vários exemplos, E em outras áreas também, lembramos aqui de Machado de Assis, Foi para a escola por volta dos 10 anos, filho de pais pobres, enfim, com todas as barreiras, todas as dificuldades, desafios, de uma criança pobre. Então, além dos exemplos interessantes e emocionantes que nós temos no mundo do esporte, me ocorre aqui a história de Machado de Assis, um homem, um menino, com 10 anos, 10, 12 anos, foi para a escola, ser alfabetizado, filho de pais pobres, com toda a dificuldade financeira, um menino mulato, enfim, com todas as restrições e referências que, quem diria, que poderia se tornar um dos autores mais lidos, pelo menos no nosso país. E esse é um exemplo fora do esporte que eu gosto de contar, e nós temos vários exemplos aqui para contar, Sem de dúvida. superação. Sem dúvida. E importante trazer aqui para a nossa conversa. E aí, nós preparamos aqui para contar para vocês 5 chaves que nós consideramos fundamentais que possam serem utilizadas como apoio, referência, treinamento, indicadores da busca
para a superação, né? Sim. E uma das primeiras chaves está relacionada à vontade, à paixão, aos sonhos, aquilo que a gente deseja como algo que queremos conquistar. Sim. Porque isso tem a ver com vontade, é algo que eu quero, não só como algo que alguém chega e me coloca como condição, mas sonhar e buscar a realização desse sonho é uma das chaves poderosas para caminhar rumo à superação. Quem está por aqui comigo sempre me ouve dizendo que o nosso desejo é a melhor força que a gente tem, a força motriz para nos tirar do lugar onde a gente está e levar para o ponto desejado, né? Então tem a ver muito com isso. Conhecer estes sonhos, né, Sinália, é muito importante, né? Conhecer com abertura os seus sonhos, sem julgamento. Então é importante fazer esse exercício, porque às vezes, eu sonho ter uma coisa que hoje está muito distante da minha possibilidade atual. Ok, é por isso que chama sonho. Se tivesse aqui na sua, não era mais, não era mais sonho, já era realidade. Então é por isso que chama sonho. Olhar para isso com atenção e tornar isso concreto no sentido de busca mesmo, como você disse, é fundamental. De anseio, né? De interesse e de energia, né? Que impulsiona na direção. E a gente tem como segunda chave cuidados com a saúde, né? Então tem a ver aí com a experiência que eu dividi com vocês, mas tem a ver também com um olhar para a saúde de uma maneira mais holística, um olhar para a saúde física, mental, espiritual, um olhar para o bem-estar, né? Para você se cuidar, é um autocuidado. Essa é uma condição importante para você buscar a superação, alcançar a superação, né? Porque somos um recurso poderoso, né? Somos uma máquina em funcionamento, enfim, que se não cuidarmos, né, dessa máquina, não só do ponto de vista físico, né, mas como mental, emocional, espiritual, não é religião, mas a espiritualidade, cada um tem um conceito do que é espiritualidade, isso é fundamental, né? Para caminharmos na direção daquilo que é desafiador. Sem dúvida. Eu acho que um outro aspecto que é uma chave poderosa é a inspiração, né? Inspirar é poder ter o externo como referência. Então, quem é a pessoa que me inspira? Quem pode me inspirar para que eu possa me organizar, me preparar para atingir aquilo que é um desafio para mim? Então, as pessoas que nos inspiram, às vezes é uma pessoa, às vezes é um livro, às vezes é uma peça de teatro, um texto, mas as pessoas que me inspiram, elas são a referência, elas podem trazer um conhecimento que até então não foi percebido, ou eu até acho que não tenho aquele conhecimento, mas ela pode dizer coisas que estavam adormecidas em mim. Eu lembro de um exemplo, né, quando eu comecei a minha carreira, né, trabalhava num banco e o Ayrton Senna era patrocinado por esse banco. E aí numa festa de final de ano, o Ayrton Senna foi assinar o contrato junto a esse banco, e aí ele fez uma palestra meio informal, não estava previsto, e ele foi contar para as pessoas, né, ali que estavam junto, né, todo mundo curiosos, querendo autógrafo dele, enfim, naquela época não tinha celular, né, tinha autógrafo, e ele contou pra gente, né, muito jovem, ele devia estar com uns 25 anos, não era ainda campeão, acho que só campeão de Fórmula 3, etc. Começou a contar como é que ele se organizava e como é que ele tinha chegado àquele momento da vida dele. E ele falou do sonho, falou em acreditar no sonho, falou de disciplina, falou de trabalho, falou de foco. E eu, quando escutei aquilo tudo, aquilo veio para mim assim como algo do tipo, yes, esse cara
me inspira. Esse cara tá me dizendo muita coisa aí. E para mim, até hoje, é uma referência. É alguém que me inspira. Eu leio coisas sobre ele, enfim. Uma pena que foi cedo, mas é um destaque, né? Sem dúvida. E um orgulho de superação. Sem né? dúvida, sem história dúvida. dele. Um legado. Eu lembro, você me fez lembrar de uma situação onde ele literalmente ganhou a corrida no braço, né? Sim. Porque ele tava sem as tinha uma única marcha funcionando no câmbio dele. Naquela época de tecnologia, não Mais sei, mecânica, muito mais mecânica do né? que agora. E ele conseguiu vencer a prova. Não, ele não cumpriu a prova, ele venceu a prova. Apostando na sua preparação e condicionamento físico, que é uma coisa que exige muito do piloto até nos dias de hoje, mesmo com toda a tecnologia que a gente usufrui na atualidade na Fórmula 1, ainda o preparo físico é um fator preponderante na performance dos pilotos, né? Então, assim, de fato é uma superação. E de novo, eu trago a questão de como é importante a gente acreditar que a gente pode, né? Que a gente é capaz, que a gente vai dar conta. Então, assim, é como se a gente tivesse que, no mínimo, a gente mesmo apostar essas fichas na gente, em tudo que a gente quiser fazer, no mínimo, né? Às vezes a gente tem que corrigir rota mesmo, faz parte da vida, mas não é... Olha quantas... Agora conversando, eu fiquei pensando quantas oportunidades a gente pode ter perdido porque a gente diz, isso aqui não é pra mim, não. Tô muito velha pra isso, ou tô muito nova, isso não é pra mim, eu sou homem, eu sou mulher... Essa conversa interna que a gente tem, que passa rasteira. Sim. E que coloca a gente mais distante do sonho e também com mais barreiras para estruturar um caminho para vencer aquilo que a gente precisa vencer, não externo, mas interno. Internamente. Principalmente internamente. E aí, ouvindo isso, me vem à mente a quarta chave, que é a questão do comprometimento. Né? De estar comprometido com aquilo que você deseja. O que é que você deseja? Você tem compromisso com aquilo que você deseja? Né? E esse compromisso com o que você deseja, ele passa por onde primeiro? Ele passa por quem primeiro? É por você? É por você. Não é por outra pessoa. Então esse compromisso precisa estar assumido conosco em primeiro lugar, para depois com qualquer outra pessoa, com qualquer outro ambiente. Né? Isso me dá uma referência sobre essa experiência que você passou, né? Quando o problema de saúde que você trouxe aqui, que se você não tivesse tomado aquela decisão do tipo, eu escolho viver, eu escolho ter uma vida longa e de qualidade, se você não tivesse tomado essa decisão, ou seja, se não tivesse passado esse nível de comprometimento interno por você, talvez nós não estaríamos aqui fazendo essa live. Pois é, gente. Ia ser em memória. Em memória da Simone Santos, né? E a quinta e última chave, é falar de ação, é falar de atitude, é falar de organização daquilo que é importante para superar. Né? Ou seja, qual é o sonho? O sonho, o meta, o desejo? Né? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou me estruturar para atingir essa meta? E de preferência, organizar isso mesmo, se possível, não deixar só aqui, né, nos pensamentos, que é tanta coisa, pode se perder. Estrutura, coloca no papel, coloca na sua planilha lá de trabalho e estrutura isso de forma que você possa estabelecer metas de curto prazo, passos às vezes curtos, pequenos ou longos, ou de curto prazo ou de longo prazo, mas estrutura as ações para que você possa
atingir aquilo que você almeja, aspira, deseja. A estrutura é importante para você acompanhar o processo de evolução, né? Sim. Porque se você não tiver a coisa estruturada, talvez você não consiga ver os avanços. E nem sempre a gente tem grandes avanços nos inícios dos processos, né? De uma forma até de medir, né? Aquilo que você dúvida. estabeleceu como sonho, como metas, né? Uma forma de medir, de celebrar, de comemorar, de se autoafirmar. Saber como você está indo, exatamente, né? Como você está indo em direção daquilo que, do seu desafio, daquilo que você precisa superar. Exatamente, é exatamente isso. Tá aqui, gente, o nosso papo sobre superação. Sinália, muito obrigada pela sua visita, pela sua contribuição. Obrigada. Foi super bacana. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que já tenham começado a fazer a sua lista. Quais são as suas possibilidades de superação ainda para 2021? Nós estamos em agosto, hein, gente? Tem chão ainda para superar. Quais são os seus desafios, aquilo que você vê como oportunidade, né? E não só como obstáculo, né? Exatamente. É isso por hoje. Obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço. Ei, mais um pra conta. É isso aí, pessoal. Ó, beijo. Beijo grande. Carinhoso Até mais. E até. Tchau, tchau.